Olá, alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos fazer a nossa aula, tá? Relacionado ao novo conteúdo. Esse conteúdo que a gente está vendo, ele vai estar na apostila lá na página 13. E tem o nome de organelas celulares membranosas. O que é? São organelas que ficam armazenadas dentro do citoplasma, tá? Nas regiões da célula, principalmente da célula eucariótica. Lembra que célula eucariótica é aquela célula mais organizada, que tem a membrana plasmática, que tem outras organelas, tem um núcleo, tá? E dentro do núcleo fica o material genético. O primeiro sistema, chamado de organelas membranosas, que nós vamos ver, recebe o nome de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, nós temos lá o retículo endoplasmático chamado de liso, e o retículo endoplasmático chamado de granuloso ou rugoso. O retículo endoplasmático, ele tem uma extensa rede de canalículos. São canais, tá? Pequenos canais com membrana contínua. Então, ele se estende longamente em volta do núcleo. Função dele é o transporte de substâncias dentro da célula, ou até exportar algumas substâncias para fora da célula para serem usadas por alguns órgãos. Eu vou dividir ele em retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, em que ele apresenta ribossomos colados ou aderidos na face externa. E tem também o sistema chamado de retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que ele não apresenta ribossomos. Então, o que o granuloso ele faz? Tá? O granuloso, a função dele é síntese de proteínas, é produzir proteínas. Essas proteínas vão ser usadas para exportação, ou seja, vão ser exportadas essas proteínas para alguns órgãos para a gente conseguir utilizar. Exemplo, o órgão chamado de pâncreas, ele produz uma proteína que recebe o nome de insulina. A função da insulina é migrar para a corrente sanguínea quando tem muita quantidade de açúcar dentro das células, tá? Dentro dos nossos vasos sanguíneos, desculpa, e retira essa quantidade, esse excesso de açúcar, tá? Neutralizando aí a quantidade de açúcar. Quem precisa, tá? Desse hormônio da insulina? Todos nós, tá? Tem uma pessoa que não produz o hormônio da insulina, que são os diabéticos do tipo 1. Então, ele precisa injetar na barriga, tá? Sempre em sentido anti-horário, o hormônio de insulina para fazer essa função, tá? Que o retículo endoplasmático, aí no caso o granuloso, iria fazer normalmente. Quem tem diabetes tipo 2, ele come em excesso quantidades de carboidratos, quantidades de açúcares, tá? E aí esses açúcares vão ficar dentro da corrente sanguínea. Então, ele já produz a insulina. O que ele vai fazer? Essa insulina ela não dá conta de remover. Então, a pessoa vai tomar medicação aí para ajudar a diminuir esse excesso de açúcar dentro dos vasos sanguíneos. Retículo endoplasmático não granuloso ou liso, a função deles é a produção de lipídios. Os lipídios que eu falo, os lipídios eles ajudam, tá? E os hormônios esteroides, eles ajudam aí a produzir a lecitina, tá? E o colesterol. Lembra que o colesterol a gente viu já nas aulas passadas, tá? E o colesterol ele ajuda a formar alguns hormônios para nós. Principalmente os hormônios que a gente fala das glândulas sexuais. Então, a testosterona, presente no homem, tá? Que é o hormônio masculino, e o progesterona e estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, dentro das glândulas sexuais, eu vou ter muito mais quantidade do retículo endoplasmático liso, tá? E a função deles é transportar esses hormônios para fabricar aí e mudar as características. Então, ter a voz mais grossa nos meninos, alargamento dos ombros, a voz mais fina nas meninas, desenvolvimento dos seios, tá? Que são as características chamadas de características secundárias. O que eu tenho também? Dentro do retículo endoplasmático liso, ele tem uma função importante que é a desintoxicação do meu corpo. O meu corpo ele pode se intoxicar por excesso de álcool, como ele pode se intoxicar por medicação. O que é essa desintoxicação ou intoxicação, né? Nós temos um órgão que se chama fígado. O fígado ele tem células chamadas de hepatócitos.
Essas células, elas vão migrar na região onde eu preciso, onde está intoxicado, e ela vai degradar essas substâncias para eliminar. Por que ele faz isso? Porque se ele não eliminasse, o nosso corpo, as nossas células iriam morrer antes do tempo, tá? E aí não daria tempo de formar uma nova. Então, a função do retículo endoplasmático liso também é o processo de desintoxicação. E quem faz isso no nosso corpo é o fígado. E aí também tem dentro do retículo endoplasmático liso uma função que é chamada de armazenamento de substâncias. O que ele armazena? Ele armazena dentro de bolsinhas, tá? Que nós chamamos de vacúolos, tá? Substâncias para serem usadas depois. Um exemplo que eu vou dar são das plantas. As plantas têm um vacúolo, tá? Dentro desses vacúolos tem clorofila. E essa clorofila pode ser para fabricação de fotossíntese depois. Vou mostrar para vocês aqui como que seria a imagem do que nós estamos falando. Então, ó, aqui eu tenho o retículo endoplasmático. Fala-se que são encontradas em células eucarióticas, são delimitadas por membrana, que isolam essas reações químicas que ocorrem em seu interior. Então, tudo ocorre dentro do interior ali dessa membrana. Ele é uma rede de canalículos, igual eu tinha falado, com funções metabólicas da célula e transporte de substâncias. É dividido em retículo endoplasmático granuloso. Deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês conseguirem ver. Que é esse exemplo, então a gente consegue ver as bolinhas aqui dos ribossomos, tá? E o retículo endoplasmático liso, que é o não granuloso. Nós encerramos a nossa aula aqui, tá? Então, se você tem alguma dúvida, você volta essa aula 1, 2 vezes, tá? Até você saber muito bem o conteúdo. O nosso conteúdo, ele tem uma sequência, então você precisa entender uma parte para conseguir entender a outra. E na sexta-feira nós voltamos aí com uma continuidade. Nós vamos ver na sexta-feira o chamado complexo golgiense. Beijos para vocês, até mais. Se tiver dúvida, sabe que pode me encontrar lá no direct, manda um direct para mim lá no Instagram que eu respondo. Beijos para vocês, até mais.